Olá, os meus amigos do Pode Tudo e Mais um Cast, aqui é o Leandro Negão e hoje, junto com o Rubem o Ovo, a gente vem com uma notícia triste e fazer um vídeo homenagem a alguém que participou da vida de muitos brasileiros e de diversas formas, que é o nosso Jô Soares. E aí, Ovão? Beleza, negão, é isso aí. Eu sou o Rubem, mais conhecido como Ovo. Tudo bem, pessoal? Aqui mais um vídeo do Pode Tudo e Mais um Cast. E a gente vai tentar aí fazer uma singela homenagem ao Jô Soares, de tantos personagens no ramo humorístico, de tantos entrevistados em talk show que ele tinha. Foi um dos percussores aqui no Brasil em programa de entrevista, né? Entrevistou mais de 20 mil pessoas, negão. Coisa pra caramba. Nossa, é 20 mil pessoas que ele entrevistou? 20 mil pessoas ele entrevistou entre o programa que ele tinha no SBT, que era o Jô Soares 11h30, que nunca começava 11h30, diga-se de passagem, né? E depois quando ele foi pra Globo no programa do Jô. Então juntando os dois aí, quase, acho que 2 décadas no ar, né, em cada emissora, né, uma década em cada emissora. Foi aí mais de 20 mil pessoas entrevistadas. Baratinha, você assistia ou acompanhava Jô Soares? Cara, assisti algumas entrevistas, sim. Robinho Barrichello foi bastante lá, né? Mas chegava atrasado? Sacanagem. Assisti algumas coisas, né? Mas é aquela história que vocês estavam contando aqui em off, né? O programa do Jô, que eu começava, como é que é? O programa do Jô das 11, mas que nunca começou às 11. Que nunca começava às 11h30. pra lá Passava da meia-noite, meia-noite. meia-noite e meia, entendeu? Dependendo da grade lá do Silvio Santos lá. Ah, mas era legal pra caramba, a gente esperava ansioso pra poder assistir algumas entrevistas, não todas, né, porque tem que trabalhar, Né? Na época se trabalhava, né? Bem cedo. porque a gente acabava se lascando no outro dia pra poder acordar pro trabalho, se a gente acompanhasse o jogo na íntegra. Verdade, verdade. Eu tenho uma passagem, assim, eu trabalho numa emissora, enfim, né? E uma vez ele foi lá gravar, né, cara? E ele tava meio perdidão. Cara, ele era muito, muito humilde e gente boa, cara. Engraçado, Conversava né? com todo mundo, chegou lá na TV, conversou e tal, enfim, gravamos o programa, deu atenção pra todo mundo, tirou foto com todo mundo, era muito gente boa. Acho que a TV era ali perto da casa dele, enfim, de vez em quando ele aparecia na TV, ele gostava, enfim, era muito Da hora, meu. Você lembra quando o Carioca do Pânico fazia o Jô Suado? Pô, no Pânico eu lembro, foi uma homenagem, né? Que. Uma homenagem o pessoal que não deu muito certo. Não deu muito certo, ele não gostou muito, né? Tanto é que as sandálias da humildade, quando foram entregar pra ele, era uma sandália um pouco grande. Quem lembra na época, né? Do Pânico na TV, acho que já estavam na Band, acho que era Pânico na Band. Ele não curtiu muito, não, entendeu? Mas assim, muita gente, né? No caso Carioca, fazia a imitação dele e tal, fazia muito bem feito, inclusive. Mas assim, eu acompanhei muito o Jô Soares, né? Quando eu era mais jovem, bem mais jovem, nos humorísticos dele. Que foi em 1981, estreou o Vivo Gordo, mas eu peguei mais pra frente e tal, entendeu? E era de segunda-feira, tipo, acho que até depois que ele saiu da Globo, aí veio a tela quente, né, pra suprir a grade ali. Mas a gente era molequinho, né? Bem Ainda- moleque, Pô, muito a gente é de 77. Bom, quando estreou eu tinha 4 anos. É. Eu comecei a acompanhar mais ou menos quando eu tinha uns 6, 7 É, anos. tipo, eu lembro que era bem pequenininho e assistia os humorísticos e tal, era engraçado. E tinha um monte de personagem. Puta, eu lembro do argentino. O argentino era legal, né? Que ele passava a linha no palco, né? Sim. E aí de um lado era o Brasil e do outro era a Era a Argentina. E ele ficava zoando, tipo, questão de futebol, tá? Essas coisas. Sim. Tinha o Capitão Gay, que ele fazia dobradinha com o Carlos Sueli. Carlos Felipe. Tinha um outro lá, é Paulo Flávio Silvino, que fazia o Severino do Zorra Total, o cara crachá. É o Paulo Silvino. Paulo Silvino, que era tipo como se fosse o Batman e Robin, entendeu? Sim, sim. Era o fiel escudeiro dele e tal. Tinha a velhinha. Não sei se você lembra da velhinha. Bom, a gente separou umas imagens aí. aí, né, pessoal, pra gente poder acompanhar. E, cara, interessante é que E nessas imagens aí que ele fazia o Asterix e Obelix. Asterix e Obelix. Eu só não lembro só desse aqui que é o que tava de charuto. Aí eu meio que ele fazia o Nero, né? E o Chaplin. E o Chaplin. Eu não sei, cara, mas ó, se você for ver, eu também não lembro, tá? Sinceridade, eu não lembro desse cara de charuto, entendeu? Mas se você for ver algumas fotos, parece o Churchill.
Não sei se era, entendeu? A gente teria que dar uma pesquisada aí e tal. Mas foi uns personagens marcantes. A velhinha aí, ó, que ele fazia. Não, essa velhinha era um barato, Era né? muito... Que era inconveniente, Muito. ficava pentelhando o pessoal lá tudo, falando coisa inconveniente na hora. É, tipo a vizinha fofoqueira, né? Aí que ela se intrometia na vida das pessoas. Era muito engraçado, cara. Mas que a gente... É legal essa... Porque hoje, infelizmente, o padrão de cultura e como a gente exerce a piada tá um pouco complicado, porque a forma até como o Jô Soares mesmo colocava as piadas, hoje em dia não Por seria exemplo, bem colocado. hoje teria um personagem Capitão Gay? Não. Hoje, infelizmente, a pessoa que fosse fazer esse personagem, no mínimo, ela estaria presa hoje. Seria complicado. Não faz mais parte de como o pessoal enxerga a piada. Sim. Acredita que é descredibilizar. Eu acho interessante, até que ia pegar um ponto, inclusive, que a gente estava separando a foto. Eu acho que tem a foto do Capitão Gay, mas depois a gente... Deixa eu ver. A gente saiu meio fora da ordem, mas já que a gente falou isso. Capitão Gay e o Carlos Sueli, né? Que eu lembro bastante. Carlos Sueli. E a gente brincava, assim, eu sei que hoje pega um pouco mal, mas só que tinha musiquinha, né? Capitão Gay e tal, não sei o quê. E todo mundo brincava. Era zoeira sadia. Inclusive, assim, não ia muito pro lado da maldade. É claro que, de repente, as pessoas que são homossexuais, mesmo na época, poderiam ficar ofendidas. Ficar chateadas. Mas a gente sabe que na classe artística, até quem produzia todos esses papéis, também eram homossexuais. Né? Então, assim... Era levado de uma outra forma, mas tudo evolui e, claro. Bacana, hein, meu? Mas é uma lembrança porque era uma zoeira, uma brincadeira, até meio carnavalesco, né? Caricata, né? Totalmente caricata. Não era nada ofensivo, não era nada discriminatório ou que você deixasse assim. Como a pessoa pra baixo. Pra baixo, exatamente. Até, da hora. Até surge como se fosse uma homenagem, alguma coisa assim, né? O engraçado é que o Vivo Gordo, né, também, você acha que hoje teria um programa chamado Vivo Gordo? Vivo Gordo. Entendeu? Então o Vivo Gordo, ele ficou na Rede Globo, entendeu? Em meados de até 1987, se eu não me engano. Ele ficou de 81 a 87 na Globo. Aí ele foi para SBT. E ele fez o mesmo programa lá no SBT, no mesmo horário, no mesmo dia, tudo certinho. Só que no SBT era Veja o Gordo. Mudaram só um pouquinho. Só mudaram um pouquinho. E eu lembro na época, não sei se o programa era ao vivo, se era gravado. Eu sei que foi pro ar. E tinha a abertura do programa. E na época, né, na Globo, ele falava, então, viva o Gordo. Aí todo mundo, viva, viva. Aí começava, vinha a abertura do programa e os quadros. Putz, desculpa te interromper. Não era, não sei se era no Veja ou no Vivo Gordo, ou foi nos dois, aquele que era o Zezinho, que no final tinha a mulher que quase ficava pelada no final do programa. Sim, que era o Agildo Ribeiro que fazia. Acho que era... O Agildo Ribeiro fez, mas eu não sei se ele pegou isso do Jô Soares, ou se ele fazia dentro do programa, ou se o Jô Soares que fazia, depois o Agildo Ribeiro pegou o personagem. Enfim, eu lembro disso, que tinha que subir, pegar alguma coisa na... Chegar no final, a mulher quase ficava... Isso mesmo, você ficava só de toalhinha. Eu sei que rolava alguma coisa assim. Também hoje, totalmente fora do padrão, né? Totalmente. Pensa que nós éramos crianças e a gente assistia isso, cara. Era tipo a banheira do Gugu, tipo banheira do Gugu. No almoço de domingo. Foi super normal. Mudou muito, né? Mudou pra caramba. O estilo de humor. Era um humor mais escrachado. Eu acho que era bem mais escrachado que hoje. E aí o que acontece, né, negão? Aí, em vez de ele falar Veja o Gordo, que já tava no SBT, ele falou Vivo o Gordo. Aí o pessoal, pô, mas você mudou de emissora, né? Mas esse nome... E foi pro ar, e ficou engraçado, né? Não, então vamos lá, Veja o Gordo. E aí começava o programa. Foi o primeiro programa que ele começou a fazer. E acho que ele ficou 1 ou 2 anos com o Veja o Gordo lá no SBT. E aí ele tava meio de saco cheio de fazer humorístico, né? E aí partiu pro lado do... Porque quando ele voltou pra Globo, ele nem voltou a fazer humorístico, né? Já voltou fazendo talk show. Voltou fazendo entrevista. Tanto é que a gente brincou, né, pessoal, que aí veio o programa do Jô, né? Não, era Jô, no SBT era Jô Soares 11h30.
E aí ficou mais ou menos uns 8, 9 anos no ar, lá no SBT, e aí ele volta pra Globo nos anos 2000, fazendo o programa do Jô. E ficou mais ou menos ali, acho que até 15, 16, se eu não me engano, no ar. Acho que, se eu não me engano, o Jô, ele até chegou a fazer alguns filmes na época de porno chanchada, cara. Cara, sério mesmo? É, que eu lembro que tinha um Fusquinha, eu lembro que tinha um filme assim, e era o Jô Soares, um filme antigão e tal, né? Porque acho que quase todos os artistas antigos deram uma pincelada na porno chanchada, né? Uma passadinha lá na porno chanchada. E né? pra quem não sabe, porno chanchada eram uns filmes brasileiros que tinham um tonzinho erótico e tal. Que na verdade acaba retratando a vida, né? Como ela é, né? Sim, As pessoas se relacionam. E o Jô Soares, se não me engano, ele acabou fazendo um que eu lembro que tinha um que ele até dirigiu um Fusquinha e tal. Ele era bem novinho quando nesse filme aí. Ele fez muitos filmes como ator, né? E dirigiu muitos filmes e escreveu histórias para filmes, né? E peças de teatro também, né? Peça de teatro, né? A dar com pau, assim, porque ele era um showman, né? Showman mesmo. Ele era apresentador, ele era humorista, ele era roteirista, ele era diretor, ele era músico, né? Que ele tocava trompete, tocava bongô nos programas de entrevista, entendeu? Então ele era um cara muito, muito, muito inteligente, muito, muito versátil, assim, né? Tudo que ele fazia era bacana. Tem o Jô Soares tocando bongô, que era algo que ele sempre tentava dar uma palhinha, né? Junto com o sexteto, né? Que era legal pra caramba. Esse entrosamento com o sexteto era muito legal, né? Então, ele contava piada, o pessoal do sexteto contava piada. Então era um entrosamento muito bacana com o pessoal do sexteto. Acho que tem foto dele com sexteto aí. O Biro, o Tomate. Eu lembro dos dois, só porque era o que ele mais conversava de piada e de... O Bira já é falecido, né, também, né? Eu acho. Puta, cara, eu acho que é. Vamos dar uma pesquisada. Dá uma pesquisada aí. Daremos um Google. O Bira era muito... Ele era engraçado porque ele fazia o papel do sério. Tipo, o Jô contava uma piada, ele não ria. O Tomate se rolava de rir, mas o Bira não. Quer dizer, todo o sexteto ria, menos o Bira. O Bira morreu mesmo. O Bira morreu... inclusive, o falecimento dele foi no Hospital Santa Maggiore, aqui perto da Moca. Certo. Que é do Prevent, né? E faleceu em 2019. O Bira. Infelizmente, né? A gente vai perdendo os bons, né? Os bons vão indo. E era engraçado, para fazer o esquenta ali, né? Da entrevista, né? O pessoal dava aquela quebrada, o Jô fazia aquela introdução de notícia engraçada, de piada engraçada e tal. Era bom pra caramba. Eu acompanhei mais a parte de entrevista, né? De entrevistas, né? Como a gente falou, na época do humorístico, a gente era mais jovem, entendeu? Então a gente lembra pouca coisa, assim. Alguns detalhes, né? Que marcou e tal. Mas o que remete mais à lembrança nossa, da nossa geração, é o talk show. E do Vivo Gordo, inclusive, tem acho que é o Vivo Gordo, que era na Globo, que era com a Cláudia Raia, né? Cláudia Raia, novíssima Cláudia Raia. Inclusive, a Cláudia Raia, ela teve um relacionamento com o Jô Soares, né? O Jô Soares diz que era um galanteador, né? Ele teve uma fera aí, podemos falar a fera, né? A fera pode falar. A fera pode. Parece com a Cláudia Raia, com a Patrícia Pilar. Ele foi casado com a Silvia Bandeira. Silvia Bandeira, não lembro. Uma atriz também, de muito tempo atrás, também talentosa. Né? E agora ele estava separado, né? Mas a última esposa dele, se eu não me engano... Cadê aqui? Tem algumas curiosidades dele aqui, ó. Ele se aposentou da TV em 2016, né? Após 16 anos de programa do Jô, da Globo, né? Certo.
Muito antes disso, ele, como comediante, ele participou de atrações históricas, né, como a Família Trapo, de 1966. Família isso eu não lembro. Não, nós não lembramos, mas a Família Trapo é o que ficou muito na história. Na geração dos nossos pais. Dos nossos pais, Família Trapo. Planeta dos Homens, em 1977. Foi o ano que eu nasci. Vivo Gordo, em 81. Isso era legal. Chegando a atuar em um total de 22 filmes. Olha. Cara, o Jô Soares... Bom, é que eu não lembro, mas que eu sei que ele fez aquele filme novinho. Eu falei, putz, parece o Jô. Pô, mas o Jô fez um filme desse tipo, assim, tal. É Jô, Regina Casé, no Leão Maia. No Leão Maia, Reginaldo Faria. Todo mundo tava no bolinho, entendeu? Eu não tava no bolo, né? A última esposa que ele teve foi a Flávia Junqueira. Ele ficou casado 11 anos com ela. Flávia Junqueira também é atriz? Deve ser do métier, né? Deve ser. Eu acredito que seja. Mas o que é legal, assim, né, pra falar do Jô Soares é que o cara era muito inteligente, meu. Não, é muito. Ele é um cara intelectual, né? Intelectual, sabe? É um cara que estudava, que sempre estava lendo, sempre estava se atualizando, inclusive, conforme foi passando o tempo, né? É um cara meio que, vamos dizer assim, ele é atemporal, né? Um cara que veio de lá de trás, né? Batalhando e tal. E chegou onde chegou. Uma pena que ele saiu da TV, né? Tão cedo, assim, acho que ainda cabia mais espaço para ele na TV. Eu ainda especulei na época que, será que ele tá doente, alguma coisa, tudo mais. Eu ainda pensei nisso. Nessas coisas, né? Nessas questões. Mas eu acho que ainda cabia, assim, dele ter um programa, né? Poderia ter ido pro YouTube, né? Fazer alguma coisa no YouTube. É que ele parou total, depois que ele saiu da Globo, ele parou total. Acho que só se dedicou mesmo à questão da carreira teatral, dirigindo peça, né? E mesmo assim, eu acho que nem... É que eu realmente não acompanhei teatro, acho que teatro acaba acompanhando muito pouco. Mas eu não vi nenhum anúncio de grandes peças e tal. A última grande obra que ele fez foi o Xangô de Baker Street, né? De Baker Street. Ele fez o livro, e o livro virou um filme, né? Que é a história do Sherlock Holmes e do Watson, que vem aqui pro Brasil, mais especificamente pro Rio de Janeiro, investigar o sumiço de um violino do segundo reinado, né, do Brasil. E aí a história vai desenrolando, entendeu? Acho que foi a última obra, né, cinematográfica dele, né? Tem o livro, né? Também tem o livro. Que é esse que tá aí na tela. Que tá aí na tela. Xangô de Baker Street. E o outro que era laranja é o filme. Eu não assisti o filme, mas... Seria o pôster do filme, né? Esse filme é de 2001? 2001. É um filme antigo, né? Bem antigo. E fez sucesso pra caramba na época. Desculpa aí, pessoal, a garganta tá meio zoada. Mas fez bastante sucesso na época, deu bastante bilheteria aqui no Brasil, rendeu alguns prêmios pra ele, entendeu? Merecido, né? Porque todo o trabalho dele foi muito bem feito. Acho que foi a grande obra dele, foi o Xangô de Baker Street, né? Sim, chegou até a ser best-seller, questão literária e tal. Bacana pra caramba. Bom, eu lembro também de algumas entrevistas legais do Jô, na época do SBT. Entrevistou a Hebe. Sim, tem até também uma fotinha dele com a Hebe. Jô Soares entrevista a Hebe Camargo, né? Acho que a Hebe chegou aí na Globo, né? Também. Chegou. Mesmo ele na Globo, a Hebe era na época que, tipo assim, ninguém saía pra dar entrevista fora e ninguém entrava de fora pra dar entrevista. Foi uma quebra de paradigma. Era bem rígido, né? Hoje em dia o pessoal ainda é um pouco mais flexível, né? Hoje tá mais flexível, mas houve sim, se eu não me engano, a Hebe foi no programa do Jô na Globo e aproveitou o ensejo, foi no Faustão. Era guerra entre canais, né? E na época tinha o Ibope e tal, questão de Ibope. Vocês chegam a lembrar disso aqui, ó? Durante o processo de impeachment do presidente Fernando Collor, o Jô Soares 11h30 funcionou como uma espécie de tribuna popular, com o apresentador entrevistando alguns dos principais implicados e testemunhas do caso. Eu lembro mais ou menos, nós éramos pivetes ainda, né? Do Collor. Né? 14. Que ano que foi isso? 92. 92. Tinha o quê? 15 anos? 92 é isso aí. 15 anos. Tava saindo do Leonor.
Mas a gente já falava um pouquinho de política na época, assim. Mas pincelado, muito pouco. Bem. Mas foi depois dessa fase mesmo que a gente que as pessoas passaram a falar sobre um pouquinho. O jovem passou a falar um pouco mais sobre política. De livro, né? Joe escreveu 5 livros, sendo eles O Astronauta Sem Regime, 1983, O Xangô de Baker Street, 1995, O Homem que Matou Getúlio Vargas, 1998, Assassinatos na Academia Brasileira de Letras, 2005. Esse daí falaram que também é bom. E As Esganadas, 2011. O Jô não chegou a ser membro da Academia Brasileira de Letras? Não, né? Não chegou a ser. Poderia. No teatro, Jô ficou conhecido por seus monólogos, como sátiras da vida do cotidiana e política do Brasil. Ame um Gordo que Antes que Acabe, 1976. Viva o Gordo e Abaixo o Regime, 78. Um Gordoidão no País da Inflação, 1983. As ideias. O Gordo ao Vivo, 1988. Um Gordo em Concerto, 94. Na Mira do Gordo, 2007. Foram os mais conhecidos do artista. Eu posso dizer pra você que hoje em dia seria boicotado, ele não poderia mais ficar falando gordo. Até mesmo porque muita gente ia ficar ofendida, né? Nossa, você ficou sabendo do médico Paulo Musi, que é um médico famoso? Foi quase cancelado, mano. Mas ele deu a volta por cima, porque a menina queria processar ele. Essa mesma mina, ela já processou o Léo Lins, perdeu. Eu não sei o que, Carla lá, não dá pra falar o nome, né? A gente não pode falar. Vai acreditar um processo de graça aí. Sem... Só por falar o nome. Então, assim, realmente mudou muito o cenário, né? E, por fim, foi um cara famoso que mostrou a competência dele e trabalhou com algo que, de alguma forma, ou incomodou ou ele superou, né? Sim. Ele era muito crítico, né? Principalmente no final dos humorísticos, assim, né? Que eu digo, não no final do programa, mas ao final, né? Quando ele encerrou o ciclo do programa humorístico, ele se tornou um crítico ferrenho, né? Das questões que, na época, né, assolavam o Brasil, que era a questão da inflação, desigualdade social, corrupção. Tem algumas coisas que ainda tá aí, né? Ele trouxe muito o quadro que tinha as meninas do Jô, que é Lilian Whitfield. Sim, isso aí já no talk show. Isso. Tinha a Lilian Whitfield, quem que mais que era ali? Eram jornalistas, né? Não eram jornalistas ali da casa. E para fazer esse bate-papo, né, das questões políticas, na visão das mulheres. Mas os humorísticos antes, eles pegavam pesado em cima dessa questão política, mano. né? Lembra do Cacete Planeta? Cacete Planeta, o Cabaré do Barata, que ele fazia as carinhas dos políticos. Sim, TV Pirata. Puxa, Cabaré do Barata, falando isso daí, tem o Barata aqui, mas não é o Barata. Sim. Mas só que é antigo pra caramba, Cabaré do Barata. Era da Manchete. Extinta TV Manchete, hoje Rede TV. A idade, a gente vai falando as coisas, né, negão? A idade vai entregando. A molecada de 20 anos nem sabe nem o que é isso, Cabaré do Barata. Os caras acham que Manchete é toque de vôlei. Bom, mas por fim, assim, acho que faz parte da nossa história. Eu acho que esse vídeo é uma pequena homenagem, porque os humorísticos fez parte da composição cultural mesmo. Hoje é cultura, né? Hoje eu tava vendo muitas entrevistas, né, na rádio e, por exemplo, o Danilo Gentili se espelhou no Jô para fazer o talk show dele. Então, para muita gente o Jô Soares foi referência. Para muita gente o Jô Soares foi um exemplo, né, a ser seguido, né? E assim, o Chico Anísio também, eles tiveram uma parceria, né, no sitcom do Chico Anísio. O Jô Soares participou de alguns programas, né, com alguns personagens lá. E são pessoas que, tipo, se hoje, por exemplo, vamos dizer assim, tem bastante humorista, mesmo sendo do stand-up, ou fazendo piada, ou fazendo personagem, a porta foi aberta por esses caras. Foi pelo Chico Anísio, pelo Jô Soares, né, pelos Trapalhões. Sim. Entendeu? Pelos programas humorísticos que tinham, que era o que a maioria do povo consumia. Hoje o pessoal
talvez não entenda tanto o valor do Jô. E se a gente for ver a história, inclusive falando dos humorísticos, não só pela questão política, mas as questões sociais e inclusive de desigualdade. Sim, que ele sempre retratou nos programas. Então, eu acho que é interessante a gente entender que tudo precisou ter uma origem. Sim, para tudo existe uma origem. E por mais que, mas recriminar uma coisa ou outra do que aconteceu no passado, tudo bem. Mas era ainda toda essa galera aprendendo, ensinando o outro. Sim. E até vou pegar um cara da espiritualidade, que é o Valdo Vieira. Inclusive, Valdo Vieira ele foi um parceiro até uma certa época do Chico Xavier. Certo. Né, para quem é espiritualista e sabe um pouquinho da história. Ele saiu um pouquinho da doutrina espírita como o Chico Xavier seguiu. Mas ele falava assim que até mesmo a parte espiritual, que são cegos guiando cegos, mas não de forma pejorativa. Sim. Mas dizendo que ninguém sabe tudo, tá todo mundo meio que o que eu aprendi um pouco mais, eu te ensino, te passo, a gente aprende junto. E vice-versa. E vai seguindo a vida. Então hoje, existe muita gente aí que são baita cagadores de regra. Sinalizadores de virtude. Não pode falar cagador de regra. Desculpa, Barata. Desculpa, Barata. Eu acabei... Desculpa. O Barata é nosso diretor, ele é nosso censor. Então. Nosso Alexandre. Mas vamos falar, um palavrãozinho. Cagadores de regra mesmo. Então, assim, é o seguinte, velho. A gente precisa entender que a experiência só é adquirida a partir do momento que a gente consegue executar e entende qual que é o feedback daquilo. Então, teve muita gente colocando a cara para bater, muita gente recebendo feedback e passando para essa nova geração. Então, há necessidade de respeitar a história antiga e a nossa cultura antiga, sim. Não só criminalizar ou discriminar. Porque, inclusive, ele até foi colocado um pouquinho como arrogante em alguns pontos, mas eu acho que tem a questão da idade, tem muita coisa que ele fez de bom. E não é arrogância, talvez a pessoa tá cansada, já tá velha. Sim. E é isso daí. A idade chega, né? E sim. Os filtros vão ficando mais pequenos. A tolerância vai chegando a zero. Mas assim, voltando um pouquinho na questão das entrevistas, hoje eu tava ouvindo o Marcelo Marrom e ele falou, trocando assim, fazendo um resumo, né, do depoimento dele hoje, ele falou que literalmente se cagou lá no jogo, tava nervoso, sabe? Ele fez um planejamento na cabeça dele, mas de tão nervoso que ele tava, ele meio que se perdeu. E o Jô viu que ele tava nervoso. E o Jô só levantando bola pra ele cortar. E ele cortando, só levantando. Quer dizer, o Jô Soares meio que serviu de escada pro Marcelo Marrom. Acho que ele foi até divulgar um show dele, de stand-up. Ele fez isso mesmo com o Porchat também. Também fez, entendeu? Então, assim, você vê que é humildade, né, no caso. O cara já consagrado, né? Não que ele não tenha que fazer isso porque ele é consagrado, mas ele também poderia ou não poderia fazer. Poderia deixar só o cara lá se virar. Poderia deixar o cara se vira aí, amigão, porque o entrevistado é você, né? Mas não, ele ajudou, viu que as pessoas estavam precisando de ajuda ali pra meio que se centralizar novamente e fluir o papo e tal. E o Marcelo Marrom lembrou dessa primeira passagem que ele teve se eu não me engano, foi até no programa do Jô, já na Globo. Que ele foi lá divulgar, acho que é um dos primeiros shows de stand-up dele. E foi muito bacana da parte do Jô, né? Fazer isso, né? Ver que o cara tá apurado e dar aquela mãozinha pro cara voltar ali pro prumo. O Jô, ele era uma faca de dois gumes também, né? Ah, sim. Pra alguns ele dava oportunidade, outros até tem no YouTube, que quando o artista era muito estrelinho ou falava muita abobrinha, ele também dava uns cortes. Cortes. Ele era meio Tramontina. Meio Tramontina, já Tramontina, entendeu? Mas é complicado, né, cara? É o ser humano, né? O ser humano ele precisa ser ainda muito estudado. Mas ou o cara se acha mais que o entrevistador se acha mais que o cara. Tem que ter. Eu nunca vi isso do Jô, sim, particularmente, mas tem que ter ali o equilíbrio, né? O cara tá te abrindo uma porta, entendeu? O cara tá te apresentando, porque na época, poxa, a gente vai estar falando aí, dos anos 2000, por exemplo. No 2000 não tinha internet. Era TV. Quando muito, uma TV a cabo. Quando muito. Então a vitrine mesmo eram os programas de TV. Né? Era tipo, o Jô Soares, o programa do Jô,
o Faustão, o Gugu. Quem Gil. vendia eram esses caras, Quem né? vendia o produto eram esses caras, né? Pô, o salário do Jô, se eu não me engano, pelo menos é o que dizia na época, chegou a $500 mil. Era grana, na época é grana, hein? É que na época era 1 por 1, que pô, ganha $500 mil e Na tal. época era 1 por 1, estourando 1,20, entendeu? Mas, pô, era grana. E sempre teve, né, os anunciantes, os patrocinadores e tal. E era um público também mais seleto, né, e tal, na época do talk show, era um público mais seleto. O cara queria ver bater papo, entendeu? Ver bate-papo. Quer ver uma coisinha aqui, rapidão? Fala aí. Tandaran, tantaran. Taran, tan, tan, taran. Peraí, pera lá. Deixa eu colocar o áudio aqui pra vocês ouvirem. Peguei um vídeo de melhores momentos aí, só pra gente relembrar algumas coisinhas. Falando em livro, Tá na tela lá também, na tá hora pra que eu vocês. sentei aqui, eu já tinha visto isso lá na minha sala, que é tão bonitinha essa caixa. Olha aqui, tá vendo? Não é? É muito bonita. E ela tem relevo aqui, é toda como se fosse de ladrilhos. Ou tem uma outra coisa muito bonitinha também, que eu não sei o nome, que é uma coisinha que se põe em parede, Marcelo, você... Mosaico. Ah, professor Tibúrcio, sem cabelo. Marcelo Taz. Professor Tibúrcio. Vamos usar táticas, peraí. Pra não dar ruim. Divide tela. Tá dividida. Boa. Ó, Tibúrcio. É, ele sempre chamava a galera, né? Tinha todo um... É, o pessoal vinha lá da plateia e tal, era da hora, meu. Aqui é um... Era legal pra caramba. Um livro que o Marcelo Taz lançou. A banda, né? A banda é o Sexteto. Pô, o Sexteto era bom pra caramba. Era da né? hora. Aí E o WoW? Ele sempre, né? Ó, Uou, Marcelo Taz. vem pra cá. Eu lembro do Carioca. Não tem como não lembrar do Carioca imitando o Jô, né? Puta, mas era muito da hora, cara. E era perfeito, mano. O Carioca é um dos maiores imitadores que temos aí, né? Era um barato, né? vou pegar um outro trechinho aqui. A casa dos Zé. Mas é boa essa ideia também. Tem a ver, não é? Você não quer entrar na... Eu vi o Marcelo Taz foi no Flow agora, há Ele pouco. tá de Co-hoster, né? co-hoster. Foi ele, tava ele, o Igor e o entrevistado pro Tramontina. Eu Foi queria assistir, bacana, foi foi bom. bacana. Eu vi uns cortes. O Tramontina ainda tá na Globo? Vazou. Vazou da Globo. Pegou o beco também. Ah, tá. O último apaga-luz. É, eu peguei, eu fiquei... Eu falei, puta, vou assistir porque parece ser interessante, né? Vamos ver quem que é aqui, ó. Vocês acham graça? Porque eles fizeram, já aprontaram essa já, né? E esses trotes ela passou sem saber. É a locutora Regina Bittar, venha pra cá. Regina Bittar é do Google, não é? Sim. Vire à direita. Jô, Imagina, realmente o obrigado. Rafa falou, é um sonho estar aqui. A produção é maravilhosa, o Sexteto tá lindo. Deixa eu Sexteto. babar ovo um pouquinho, né? É, Sexteto mais ou menos, o Bira tá até saindo. E era uma honra pro pessoal, né? Ir pro Jô e tudo mais, né? Era o suprassumo, né, da carreira, vamos dizer assim. Que ali você meio As que reações foram consolidou. incríveis, muito engraçado. E eu descobri uma moça que namorava pela internet com um namorado, ficavam namorando com a voz do Google. Cada um respondendo a voz do Google. Namorando pela internet. Deixa pra lá, vai. A gente guardou Namoro uma- digital. Cara, na real, assim, se você for parar pra analisar também um pouco, tudo que os podcasts fazem no YouTube é o que ele fazia na TV. né, Com cara? certeza. Justamente. Com certeza, justamente. Justamente. Só que num tempo mais reduzido, né? Sim. Tem o Mas- lance do que pode falar, do que não pode, tal, na Sim. TV, tem toda uma, sei lá, Ah, enfim. dependendo do horário, passava lindo. É. Entendeu? Dependendo do horário. Talvez até porque era atrasado, no caso do SBT, o programa do Jô Soares 11h30. Talvez por causa disso. Sim, aí jogava pra mais tarde pra Pra poder ter pra mais... poder ter mais liberdade de meter até um pequeno palavrão
bem encaixado ali, não dá aquele impacto. Puxa, que por fim, acho que hoje a sociedade não aceita muito de como era no passado. Acho que tá menos intolerante com relação a algumas coisas. Você deve estar chato, hein? E quando a gente olha com o olhar do passado, era puro o suficiente para a gente poder olhar, entender e não criticar desta forma. Mas acredito sim que em alguns pontos existe sempre evolução. Sim. Mas as pessoas, infelizmente, podem passar a ser críticas demais e cada vez se isolando mais da sociedade ou da realidade até, porque se você sinaliza demais virtude e se você acredita que é perfeitão, você vai ser cobrado disso. Se Com você certeza. é perfeito mesmo. Vamos ver mais um trechinho aqui que eu acho Vamos muito lá. interessante. Ó. Vamos ver um trecho bem popular, VT ali no telão. Vamos. VT do VT. VT do VT. Quero fazer um pedido. Os caras. Quero uma pizza. Quais sabores você tem? Eu quero metade 4 queijos e outra metade calabresa. Tá sacanagem, né? Pedia pizza com a voz do Google. Ei, Brasil. Ei, jovem dinâmico. Grana. Ah, senhor. Beleza. Obrigado. Ah, muito Ei, bom. jovens dinâmicos. Mano, da hora, né? Meu Deus Bom, do são céu. coisas assim que a gente. Foi início, como a gente fala assim, foi início da comunicação, tecnologia. Sim. Assim, de forma mais difundida. Porque por mais que sempre existiu a comunicação, a TV antiga, blá blá blá, mas hoje o pessoal, poxa, não entende a questão de esperar o jogo, isso, aquilo. Hoje a gente tem YouTube, a gente Tem YouTube. comunicação, tudo muito rápida. Então meio que a gente desvaloriza todo esse processo da TV brasileira. Hoje realmente tá um pastel, né, Barata? Tem que ver se é de carne, se é de queijo. É mais ou menos isso. Hoje tá pastel esse negócio. E acelerado, né, Barato? Imagina a cobrança aí na ESPN. É isso aí. Alta produtividade é exigida, né? Não, mas o legal de você ver essas coisas assim é o que você falou, né? Quando o convidado ia lá, a pessoa ia lá, acho que não tinha uma falsa impressão de que, pô, a pessoa tá lá sendo entrevistada por um dos maiores entrevistadores, um dos ícones da Sim. TV brasileira. É questão mesmo de, puta, cheguei ali no cume da montanha, entendeu? Então dali é só alegria. É a consagração, e quem não era consagrado, ele dava oportunidade se levantar. Pra se alavancar, exatamente. É isso aí, cara. Acho que viver em sociedade é isso. É você, lógico, na medida do possível, tá ajudando outra pessoa, passando o seu know-how, passando o seu conhecimento, né? A experiência que você viveu. E não, que nem muitos querem, de colocar para debaixo do tapete para que isso não exista. Isso nunca existiu. Ou se existir, cobrar. Que é errado pra caramba. Quem pegou, pegou. Quem não pegou, uma pena, né? Mas assim, é um divisor de águas, né? Porque hoje é o que você falou, né? Hoje as coisas estão muito instantâneas, né? E se perde um pouco o valor, né? Sim. Porque você... infelizmente o ser humano ainda não acompanhou a tecnologia e também não aprendeu a respeitar o próximo, né? Então é rápido, o pessoal acredita que porque rápido é fácil. Sim. E a gente, tem aqui o Barata, que é rádio e TV, tecnologia. Então, Barata, não é porque você faz o seu trabalho rápido, é que ele seja fácil, correto? Então, não, correto. Na verdade, o maior trabalho que dá com relação a TV, em qualquer lugares que você envolve equipe, né? Sim. O trabalho são pessoas. Pessoa é foda, mano. Cada um é de um jeito, entendeu? O maior trabalho são nas pessoas. A tecnologia em si, tal, as coisas, elas evoluem, tal, tudo, e você vai aprender a fazer de uma certa forma ou de outra forma, enfim. Mas acho que o mistério
de tudo é o relacionamento, né, interpessoal de todo mundo, enfim, dos profissionais que estão envolvidos, enfim. Sim, É que esse eu- é a opinião do nosso Baratinha, gestor de pessoas. Gestor. Vamos, Gestor. gestor. Não, Agora falando sério, eu venho da área da logística e uma coisa que eu aprendi bastante, né? Eu não fui gestor, mas eu tive liderança de 10 pessoas ali num processo, numa das empresas que eu trabalhei. E uma coisa que eu vi é que você, primeiramente, você passar a mensagem, a comunicação de uma maneira clara e objetiva, e ao mesmo tempo fazer com que essas pessoas se sintam importantes. Porque sem elas você não consegue fazer nada. Sim, sim. Você não consegue fazer nada, você não apresenta resultado, você não bate meta, você não atinge o KPI que é o mínimo possível ali da operação, entendeu? E realmente, Barata, para ter um bom time, um time sincronizado, um time, todo mundo remando para o mesmo lado, é a questão da valorização das pessoas. Isso é muito importante, que hoje em dia tá meio complicado. Não? Infelizmente, como a gente está numa geração meio fast food, meio clicou, chegou. a pessoa não entende o que está por trás de todo o sistema para chegar fácil, chegar macio, chegar leve para você, né? Então as pessoas estão um pouco na terra da fantasia. Bom, mas é legal a gente falar sobre isso porque o Jô remete tudo isso pra gente, toda essa experiência, toda essa conexão com a cultura, a realidade, a inteligência, o entrevistado, o respeito, levantar a bola pro outro cortar, tudo que a gente falou. Então, é sim um podcast para homenagear, sim, porque nós estamos conectados com tudo isso, acho que, de novo, faz parte da nossa formação. E por isso que vocês vão perceber que muitos estão fazendo homenagem. Sim. Alguns com algum sentido, outros só realmente pelo hype, né, do assunto. Mas é até bom que façam de qualquer forma, porque é um cara a ser lembrado e da melhor forma possível. Sim, acho que o bom legado tem que ser sempre lembrado. Sim. Isso é uma verdade, isso é uma máxima. Peguei um outro trechinho aqui. Mais entrevistas do Jô. Deixa eu colocar pra vocês aí. Vamos ver. Já tá, já. Olha lá. Vamos ver. Vamos falar um pouquinho da sua gagueira. Você sempre- Político sempre teve gago. gagueira? Galdinho, Ou é uma coisa político que gago. Você foi aperfeiçoando. Para eu começar a falar, tem mais ou menos uma intimidade. Vamos fazer. Ei, prazer, como é que tá? Tudo bem, não, aqui? E aí, como é que tá? Aí Agora acabou. acabou. Lógico, vai dar umas travadas que isso é de lei, né? Já vai ser mais fácil a gente tocar. Então, gente, já acho foi um que pouquinho mais pra frente. isso que era bacana, porque retrata um problema e tinha uma leveza, né, velho? Tinha. Não era uma questão de pejoração. Vou tirar sarro, vou humilhar o Vou cara. humilhar e o tal. gago. Não. O cara foi lá, tal, ele tinha um problema e fez a entrevista. O cara devia ser, né, alguma E coisa. eu lembro porque eu assisti. Você assistiu essa esse? entrevista. O cara Mais um devia ter trechinho? ali seu mérito, né? Já tá lá. Puta, deve ter sido engraçado. Eu não vi, mas só pela apresentação foi da hora. Eu assisti. Eram 3 golinhos, acabava. Pá, e aí? Aí eu tomei, acho que já deu pra fazer uma granja. Qual é a outra receita que tem? A outra é o seguinte, se desse uma paulada, uma colher de pau na cabeça. Aí tava almoçando, né? As ideias. Você, né, tava eu, a empregada, e mais macarrão, macarrão não, pau. Que isso? Nossa senhora. Que isso, cara? Tá loucão, meu. Sentou o porrete na empregada. Cara, pô. que não é barato, né? Poxa, e era bacana você rememorar e traçando um parâmetro com o que o Barata falou. E é verdade. Por que os podcasts estão fazendo tanto sucesso no formato de entrevista? Porque tá uma entrevista mais livre, Sim. mais solta, e é um bate-papo, como o Jô fazia com o pessoal.
Um Esse é o bate-papo de segredo. boteco, entendeu? Esse Só é o não tinha segredo, bebida, mas... Não, tinha o Alex. O Alex servia, é verdade, o Alex servia. O Alex servia o... Mas era uma coisa bem leve, O era de uma coisa bebê. informal, entendeu? Era bem bacana. Quem que é Vamos ver essa mais um pessoa aí? Não sei, descobri agora. Essa daí... É um prêmio. Não sei, alguma artista, mas eu não... Não, mas eles vão perdoar porque o humor pode tudo, né? O humor pode. Pode tudo. O Piauí. Viu? O humor pode tudo. Fala pra mim, como é o nome dos seus irmãos? Paulo César, gente, é uma graça. Quando você entra, tem escrito assim na parede com esmalte, né? É expressamente proibido cuspir no chão, matar muriçoca na parede e limpar o pau na cortina. Oh, maravilhoso. Tipo assim... Maravilhoso. Acho que é uma coisa sensata, né? Jô, 11h30. Não, João 11h30. Que começava meia-noite e meia. Ai, isso É aí. isso aí, pessoal. Essa aí é muito bacana, muito legal lembrar o Jô. Agora aqui, olha lá, ó. Em uma entrevista, o baterista Miltinho revela que foi o primeiro músico a usar camisinha no Brasil. E o que? Vamos ver. Teve uma certa dificuldade para se adaptar, porque no início ele pensava que os testículos iam dentro também. Senhor. Tinha outra coisa. Até os 18 anos, você não podia comprar camisinha na farmácia. O farmacêutico não vendia pra gente. Não vendia, porque você não tinha 18 anos. Ou você... O Bira tá lembrando de um passado remoto. Ele pegava o Bira, mano. Pegava ele na veia. Chamava o farmacêutico e dava a cantar. E se tivesse mulher na farmácia, ele não vendia camisinha nem pra adulto. Tinha vergonha. Camisinha era considerado imoral. Era imoral. Hoje tá na caixa do supermercado, né? Qualquer um. Mas naquela época era bem meio assim mesmo, não era não? Sim. Me lembra muito a questão daquela parte adulta da locadora. É que falar sobre sexo sempre foi um tabu, Sempre né? foi tabu, Mesmo hoje, com tudo tão exposto, ainda é tabu. Quer ver que legal aqui agora? Lembra que ele sempre começava o programa? Fazendo as piadinhas. Vamos dar um play aqui. Bom, eu conversei com meu amigo Inácio. Ó. Rodrigo, uma senhora está em casa à noite quando vê um vulto passar. Com o maior cuidado, se aproxima dele por trás, agarra os testículos. Ui. Gente, que tem gente mandando coisas. Agarra os testículos com força e diz: quem é você? Maior silêncio. Ela aperta com mais força: quem é você? O vulto não responde. Aí ela fica doida, aperta, quase esmigalha. Quem é você? Aí sai aquela voz sofrida assim: João? Que João? O mundo. Até o Mudinho falou, mano. Ai, caraca. Excelente, sensacional, mano. Então, velho, olha, esse é o humor, né? O humor inteligente também. É o humor do Abaeté. Humorzinho maroto. Sim, mas é bacana, né? Bom, eu acho que a gente acabou estendendo mais do que a gente imaginou que fosse estender a nossa homenagem ao Jô. Não, mas foi bom pra caramba, cara. Dá um pouco de risada, né? Porque Sim. hoje tem muito mimimi. A gente precisa mais de hahaha, entendeu? Sim, precisa de hahaha, menos mimimi. Exato. E, gente, bom, tem mais alguma coisa pra acrescentar, Barata, com relação à questão do Jô Soares? Não, cara. Isso aí. Quer mais dar um depoimento aí e tal? Tipo no Orkut. Orkut. Vocês estão desenterrando as coisas velhas, né? Ah, mas é da hora, meu. Ó, legal. Bom, e aí, Ivon? Mais alguma coisa pra falar sobre o Jô? Ah, só que Deus o receba bem, né? Que conforte a família, no caso e tal, familiares. E um beijo pro gordo. Um beijo pro gordo, né? Pro gordo. Bom, Baratinha, tem uma foto do Jô. Eu peço pra todo mundo se inscrever no nosso canal, curtir, compartilhar e deixa nos comentários aí a sua homenagem ao Jô Soares. E por fim, eu vou deixar uma foto do Jô em homenagem a ele.
pra gente poder encerrar o nosso Pode Tudo e mais um cast. Valeu, Vão. É isso aí, pessoal. Vamos que vamos, pois é só o começo. Valeu, Jô.